aí, meu povo, estamos de volta. Depois de uma folguinha, né, gente? Que essa semana voltamos aos trabalhos muito intensos. Vem aí na segunda-feira Masterclass, vocês já viram lá no feed, nos stories, as notícias, as novidades. Já segunda-feira tem a Masterclass, gente. Masterclass gabaritando Enem, a prova do Enem e concursos com interpretação de textos. Pois é, eu sempre falo aqui, né, na nossa leitura, que interpretação de textos, você muitas vezes sabe a teoria lá da disciplina, mas você não consegue interpretar as questões, você não consegue interpretar todos aqueles textos que vêm na prova de língua portuguesa, você não consegue interpretar o que é para fazer em determinada prova. Então, você não consegue entender o que as respostas trazem para você conseguir, né, enxergar qual é a certa. Então, eu vou mostrar para vocês nessa Masterclass na segunda-feira, tá? Que ao vivo, tá, gente? Que você pode, às vezes, o que tá faltando para você gabaritar a sua prova, justamente, independente de Enem ou concurso público, é justamente você aprender a interpretar textos corretamente, tá? Então eu vou trazer vários macetes, eu vou analisar questões ao vivo, tá? Tanto de Enem quanto de concurso público. E vou dar vários macetes lá, tá? E vocês vão poder, enfim, deixar lá perguntas e tal. E nós vamos bater um papo. A minha câmera tá tombando, está cortando minha cabeça. Vamos poder bater um papo lá na segunda-feira, tá legal? Então, por conta disso, né, precisei dar um descanso, dar uma atenção pra minha filha no fim de semana, desses últimos dias. Então, essa semana voltamos pra correria, pros preparativos, tá? E para as nossas leituras, tá bom? Fiquem de olho lá na nossa página, que também já preparei vários vídeos novos com aulas, tá bom? Tanto para o Instagram quanto para o YouTube. Cheio de novidade aí, é só vocês acompanharem, tá? Bom, quem não se inscreveu ainda no canal do YouTube, inscreva-se. Quem ainda não clicou lá para me seguir no Instagram, clica, porque assim você não vai perder nada. E também, quando você entra... para fazer inscrição, para participar da Masterclass, tem um link para inscrição na minha bio. O que é a bio? Tem gente que não entende o que é a bio, né? A bio é aquilo ali no Instagram, tem minha foto, abaixo tem umas coisas ali, né? Quem é Michelle, né? Tá ali escrito. Então, ali eu coloquei o link para fazer a inscrição para a Masterclass. E fazendo a inscrição no Masterclass, você também recebe o link para entrar no grupo do Telegram e por lá você vai receber todo o material de apoio, tá, da Masterclass. Além de todos os avisos, todos os vídeos que eu já compartilho lá, todo o material que eu já coloco lá, tá? Meu apoio hoje não tá bom, ele tá improvisado, gente, ele fica caindo. Tá bom? Então, compartilhem, convidem as pessoas, é gratuito, tá? 100% gratuito, 100% online. Mais de uma hora, lá nós vamos demorar mesmo, porque vai ser transmitido pelo YouTube, tá bom? Vocês vão receber o link no e-mail e pelo Telegram também. E aí nós vamos poder ficar mais tempo, porque o Instagram limita muito, né? Então nós vamos poder ficar mais tempo e vou dar os macetes, enfim, vou dar vários bisus aí pra vocês melhorarem a interpretação de vocês em provas, tá bom? Então vamos lá. De volta à nossa leitura, Dom Casmurro. Você que tá chegando hoje, estamos no capítulo 31. Você que não chegou hoje, mas esqueceu, estamos no capítulo 31. As curiosidades de Capitu. Vamos lá. Capitu preferia tudo ao seminário. Em vez de ficar abatida com a ameaça da larga separação, se vingasse a ideia da Europa, mostrou-se satisfeita. E quando eu lhe contei o meu sonho imperial... Não, Bentinho, deixemos o imperador sossegado, replicou. Fiquemos por fora com a promessa... Desculpem. Fiquemos por hora com a promessa de José Dias. Quem é que ele disse que falaria com a sua mãe? Quando é... De novo, gente. Me empolguei aqui com tudo que eu falei. Tô tentando respirar, que eu falei muito rápido. De novo. Não, Bentinho. Deixemos o imperador sossegado, replicou. Fiquemos por hora com a promessa de José Dias. Quando é que ele disse que falaria à sua mãe? Não marcou o dia. Prometeu que ia ver, que falaria logo que pudesse e que me pegasse com Deus. Capitu quis que lhe repetisse as respostas todas do agregado, as alterações do gesto e até a pirueta, que apenas lhe contara. Pedi o som das palavras. Era minuciosa e atenta. A narração e o diálogo, tudo parecia remoer consigo. Também se pode dizer que conferia, rotulava e pregava na memória a minha exposição. Esta imagem é porventura melhor que a outra, mas a ótima delas é nenhuma. Capitu era Capitu. Isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Se ainda o não disse, aí fica. Se disse, fica também. Há conceitos que se devem incutir na alma do leitor, à força de repetição.
era também mais curiosa. As curiosidades de Capitu dão para um capítulo. Eram de várias espécies, explicáveis e inexplicáveis, assim úteis como inúteis, umas graves, outras frívolas. Gostava de saber tudo. No colégio onde, desde os 7 anos, aprendera a ler, escrever e contar, francês, doutrina e obras de agulha, não aprendeu, por exemplo, a fazer renda. Por isso mesmo quis que prima Justina lhe o ensinasse. Se não estudou latim com o padre Cabral, foi porque o padre, depois de lhe propor gracejando, acabou dizendo que latim não era língua de meninas. Capitu confessou-me um dia que esta razão acendeu nela o desejo de o saber. Em compensação, quis aprender inglês com um velho professor amigo do pai, e parceiro desde ao solo. Mas não foi adiante. Tio Cosme ensinou-lhe gamão. Anda a apanhar um capotinho, Capitu, dizia-lhe ele. Capitu obedecia e jogava com facilidade, com atenção, não sei se diga com amor. Um dia fui achá-la desenhando a lápis um retrato. Dava os últimos rasgos e pediu-me que esperasse para ver se estava parecido. Perdi. Era o de meu pai, copiado da tela que minha mãe tinha na sala e que ainda agora está comigo. Perfeição não era, ao contrário. Os olhos saíram esbugalhados e os cabelos eram pequenos círculos uns sobre outros. Mas não tendo ela rudimento algum de arte, e havendo feito aquilo de memória em poucos minutos, achei que era obra de muito merecimento. Descontai-me a idade e a simpatia. Sim, senhores. A câmera despencou. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos. Cadê? Ainda assim, estou que aprenderia facilmente pintura, como aprendeu música mais tarde. Já então namorava o piano da nossa casa, velho traste inútil, apenas de estimação. Lia os nossos romances, folheava os nossos livros de gravuras, querendo saber das ruínas, das pessoas, das campanhas, o nome, a história, o lugar. José Dias dava-lhe essas notícias com certo orgulho de erudito. A erudição deste não avultava muito mais que a sua miopatia de cantagalo. Um dia, Capitu quis saber o que eram as figuras da sala de visitas. O agregado disse-lhe sumariamente, demorando-se um pouco mais em César, com exclamações e latins. César, Júlio César, grande homem. Tu quoque brute? Gente, não sei se isso é latim, imagino que seja, tá? Capitu não achava bonito o perfil de César. Mas as ações citadas por José Dias davam-lhe gestos de admiração. Ficou muito tempo com a cara virada para ele. Um homem que podia tudo, que fazia tudo. Um homem que dava à senhora uma pérola do valor de 6 milhões de sestércios. E quanto valia cada sestércio? José Dias, não tendo presente o valor do sestércio, respondeu entusiasmado. É o maior homem da história. A pérola de César acendia os olhos de Capitu. Foi nessa ocasião que ela perguntou à minha mãe por que é que já não usava as joias do retrato. Referia-se ao que estava na sala, com o de meu pai. Tinha um grande colar, um diadema e brincos. São joias viúvas, como eu, Capitu. Quando é que botou estas? Foi pelas festas da coroação. Oh, conte-me as festas da coroação. Sabia já o que os pais lhe haviam dito. Mas naturalmente tinha para si que eles pouco mais conheceriam do que se passou nas ruas. Queria notícia das tribunas da Capela Imperial e dos salões dos bailes. Nascera muito depois daquelas festas célebres. Ouvindo falar várias vezes da maioridade, teimou um dia em saber o que fora este acontecimento. Disseram-lhe e achou que o imperador fizera muito bem em querer subir ao trono aos 15 anos. Tudo era matérias e curiosidades de Capitu. Mobílias antigas, alfaias velhas, costumes, notícias de Itaguaí, a infância e a mocidade de minha mãe, um dito daqui, uma lembrança dali, um adágio acolá. Bem, personalidade forte de Capitu, né? Mostra aqui essa curiosidade natural dela, né? A facilidade para aprender as coisas. E ele traduz, né, essas características de Capitu em detalhes. Muitos detalhes, né? E eu não vi dificuldade nesse capítulo não para entender, tá, gente? Qualquer dúvida, deixem nos comentários, tá bom?
Ah, um detalhe. Eu vou deixar, a partir de hoje, eu vou deixar no link lá na descrição, aqui embaixo. Quem tá vendo no YouTube, eu vou deixar abaixo aqui o link para fazer a inscrição na Masterclass, tá? E para quem estiver vendo, pelo menos até aqui, né, pelo Instagram, eu vou deixar aqui também na descrição o link, além de nos stories colocar lá o arrasta pra cima que eu sempre coloco, tá bom? Vamos lá, olhos de ressaca. Deixa eu ver quanto eu tenho de bateria aqui. Dá. Olhos de ressaca. Tudo era matéria e curiosidade do Capitu. Caso houve, porém, no qual não sei se aprendeu ou ensinou, ou se fez ambas as coisas como eu. É o que contarei no outro capítulo. Neste direi somente que, passados alguns dias do ajuste com o agregado, fui ver a minha amiga. Eram 10 horas da manhã. Dona Fortunata, que estava no quintal, nem esperou que eu lhe perguntasse pela filha. Está na sala penteando o cabelo, disse-me. Vá devagarzinho para lhe pregar um susto. Fui devagar, mas ou o pé ou o espelho traiu-me. Este pode ser que não fosse. Era um espelhinho de pataca, perdoai a barateza. Comprado a um mascate italiano, moldura tosca, argolinha de latão, pendente da parede, entre as duas janelas. Se não foi ele, foi o pé. Um ou outro. A verdade é que apenas entrei na sala, pente, cabelos, toda ela voou pelos ares, e só lhe ouvi esta pergunta. Há alguma coisa? Não há nada, respondi. Vim ver você antes que o padre Cabral chegue para a lição. Como passou a noite? Eu bem. José Dias ainda não falou? Parece que não. Mas então quando fala? Disse-me que hoje ou amanhã pretende tocar no assunto. Não vai logo de pancada, falará assim por alto e por longe, um toque. Depois entrará em matéria. Quer primeiro ver se mamãe tem a resolução feita. Que tem, interrompeu Capitu. E se não fosse preciso alguém para vencer, já e de todo, não se lhe falaria. Eu já nem sei se José Dias poderá influir tanto. Acho que fará tudo, se sentir que você realmente não quer. Desculpa, vou repetir esse pedaço, tá? Eu nem sei se José Dias poderá influir tanto. Acho que fará tudo, se sentir que você realmente não quer ser padre, mas poderá alcançar. Ah tá, de novo, gente. Agora entendi a entonação. Eu já nem sei se José Dias poderá influir tanto. Acho que fará tudo, se sentir que você realmente não quer ser padre, mas poderá alcançar. Ele é entendido, se porém é um inferno isto. Você teime com ele, Betinho. Teimo, hoje mesmo ele há de falar. Você jura? Juro. Deixe ver os olhos, Capitu. Tinha me lembrado da definição desculpa, que José Dias dera deles. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia, e queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira. Desculpem. Só me perguntava o que era, se nunca os vira. Eu nada achei extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação, creio que lhe deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto. Com os meus olhos longos, constantes, enfiados neles, e a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos e sombrios, com tal expressão que... Retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode a imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Os olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas. A onda saía delas, vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do céu terão marcado esse tempo infinito e breve. A eternidade tem as suas pêndulas, nem por não acabar no... Desculpem. A eternidade tem as suas pêndulas, nem por não acabar nunca deixa de querer saber a duração das felicidades e dos suplícios. Há de dobrar o gozo aos bem-aventurados do céu conhecer a soma dos tormentos que já terão padecido no inferno os seus inimigos. Assim também a quantidade das delícias que terão gozado no céu, os seus desafetos aumentará as dores aos condenados do inferno. Este outro suplício escapou ao divino Dante. Mas eu não estou aqui para emendar poetas. Estou para contar que, ao cabo de um tempo não marcado, agarrei-me definitivamente aos cabelos de Capitu, mas então com as mãos, e disse-lhe, para dizer alguma coisa que era capaz de espentear se quisesse.
Você, eu mesmo, vai embaraçar meu cabelo todo, isso sim. Se embaraçar, você desembaraça depois. Vamos ver. Bom, gente, acho que o que mais chamou atenção aqui nesse capítulo, né, foram justamente os olhos de ressaca, né? Quando ele começa a observar, ele narra aqui a conversa deles e tudo mais, mas ele começa a observar os olhos para ver se José Dias tinha razão, né? Quando falou em olhos de cigana oblíqua e dissimulada. E, de repente, ele se deparou com olhos de ressaca, ele definiu como olhos de ressaca, né? Olhos de ressaca, olhos inquietos, né? Olhos que ameaçavam, segundo ele, o puxar, né? Vinha crescendo, como ele diz aqui, né? A onda que saía delas, das pupilas, né? Vinha crescendo, cava e escura, ameaçando, envolvendo-me, puxar-me e tragar-me. Quantos minutos gastamos naquele jogo? Né? E eu adorei isso aqui. Só os relógios do céu terão marcado esse tempo infinito e breve. E ele vai criando poesia em cima disso, né? Mesmo não escrevendo uma poesia, fica poético esse trecho. Quando ele fala sobre a eternidade daquele momento, como ele vai dando detalhes sobre o que ele sentiu, quando ele vai falando sobre o céu e o inferno, né? Sobre tudo aquilo que pode caber num instante e parecer uma eternidade, né? Então, ele, para sair daquele momento ali, né, daquele transe com os olhos de Capitu, ele se oferece para pentear os cabelos dela, né? E por isso ele diz aqui que agarrei-me definitivamente aos cabelos de Capitu, mas então com as mãos, e disse-lhe para dizer alguma coisa, né, para quebrar aquilo ali, que era capaz de os pentear se quisesse. E aí termina com o diálogo deles. Bom, capítulo 32, né? É isso? Deixa eu voltar aqui. Capítulo 32. O próximo capítulo, deixa eu ver. O próximo capítulo... é curtinho. Vamos ler o próximo capítulo, penteado. E a gente encerra aqui, tá? Capitu deu-me as costas, voltando-se para o espelhinho. Peguei-lhe dos cabelos, colhi-os todos e entrei a alisá-los com o pente, desde a testa até as últimas pontas que lhe desciam a cintura. Em pé não dava jeito. Não esquecestes que ela era um nadinha mais alta que eu, mas ainda que fosse da mesma altura. Pedi-lhe que sentasse. Senta aqui, é melhor. Sentou-se. Vamos ver o grande cabeleireiro, disse-me rindo. Continuei a alisar os cabelos com muito cuidado e dividi-los em 2 porções iguais para compor as 2 tranças. Não as fiz logo, nem assim depressa, como podem supor os cabeleireiros de ofício, mas devagarinho, saboreando pelo tato aqueles fios grossos que eram parte dela. O trabalho era atrapalhado, às vezes por desazo, outras de propósito para desfazer o feito e refazê-lo. Esperto, né, gente? Queria aproveitar o momento, né? Os dedos roçavam na nuca da pequena ou nas espáduas vestidas de chita, e a sensação era um deleite. Mas, enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu os quisesse intermináveis. Não pedi ao céu que eles fossem tão longos como os da Aurora, porque não conhecia ainda esta divindade que os velhos poetas me apresentaram depois. Mas desejei penteá-los para todos os séculos dos séculos, tecer 2 tranças que pudessem envolver o infinito por um número inominável de vezes. Se isto vos parecer enfático, desgraçado leitor, é que nunca penteastes uma pequena, nunca pusestes as mãos adolescentes na jovem cabeça de uma ninfa. Uma ninfa, todo eu estou mitológico. Ainda há pouco, falando dos seus olhos de ressaca, cheguei a escrever Tétis. Risquei Tétis. Risquemos ninfa. Digamos somente uma criatura amada, palavra que envolve todas as potências cristãs e pagãs. Enfim, acabei as 2 tranças. Onde estava a fita para atar-lhes as pontas? Em cima da mesa, um triste pedaço de fita enxovalhada. Juntei as pontas das tranças, uni-as por um laço, retoquei a obra alargando aqui, achatando ali, até que exclamei: pronto! Estará bom? Veja no espelho. Em vez de ir ao espelho, que pensais que fez Capitu? Não vos esqueçais que estava sentada, de costas para mim. Capitu derreou a cabeça, a tal ponto que me foi preciso acudir com as mãos e ampará-la. O espaldar da cadeira era baixo. Inclinei de novo. Capitu derreou a cabeça, a tal ponto que me foi preciso acudir com as mãos e ampará-la. O espaldar da cadeira era baixo. Inclinei-me depois sobre ela. Rosto a rosto, mas trocados, os olhos de um na linha da boca do outro. Pedi-lhe que levantasse a cabeça. Podia ficar tonta, machucar o pescoço. Cheguei a dizer-lhe que estava feia, mas nem esta razão a moveu. Levanta, Capitu.
Não quis, não levantou a cabeça, e ficamos assim a olhar um para o outro, até que ela broxou os lábios, eu desci os meus, e... grande foi a sensação do beijo. Capitu ergueu-se, rápida, eu recuei até a parede com uma espécie de vertigem, sem fala, os olhos escuros. Quando eles me clarearam, vi que Capitu tinha os seus no chão. Não me atrevi a dizer nada, ainda que quisesse, faltava-me língua. Preso, atordoado, não achava gesto nem ímpeto que me descolasse da parede e me atirasse a ela com 1000 palavras cálidas e mimosas. Não mofes dos meus 15 anos, leitor precoce. Com 17, desde... Ai, gente, isso é francês, eu acho, não sei falar isso. Com 17, desgriou, não sei como é que fala, desculpem. E mais era desgriou. Não pensava ainda na diferença dos sexos. Gente, o beijo, né? Quem diria? O nome do capítulo é O Penteado e vem o primeiro beijo dos dois. Gente, por favor, desculpem aí a tentativa de pronúncia desse termo. Eu vou procurar até o que é, porque eu não sei o que é. Não sei francês, minha praia é italiano. E ficamos por aqui, tá? Bom, não esqueçam de... capítulo interessante, né? Bem singelo. Bom, não esqueçam que palavras que vocês não conheçam, procurem no dicionário, a leitura ativa, não deixem de fazer. Expressões que vocês não conhecem referência, né? Cheguei a escrever tetes, risquei tetes, até eu vou procurar também. Procurem, pesquisem, tá? E eu pretendo voltar amanhã com mais leitura, mas fiquem atentos aos avisos, tá bom? Fiquem atentos aos stories. Postando, eu coloco lá, tá? Vi que os avisos estavam se perdendo por causa dessas 24 horas dos stories, né? As pessoas não estavam entendendo bem quando que eu tinha postado os avisos. Então, na verdade, fiquem atentos, tá? Sempre nessa faixa de horário, à noite. Eu pensei em fazer a leitura e deixar o dia seguinte para vocês se atualizarem e, de repente, intercalar dias. Mas, enfim, eu lendo, fazendo a leitura, eu coloco, posto no feed, posto no YouTube e coloco lá nos stories também para vocês arrastarem para cima, tá bom? Não deixem de fazer a inscrição para Masterclass, tá legal? O link tá aqui embaixo na descrição e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela companhia e boa noite.